Quando almas se encontram, são forças que se tocam. De um modo qualquer, olham na mesma direção e para cursos diversos, para si, para o outro, para dentro y para fuera. Cuando las almas se encuentran, tejen sueños y vierten realidades. Suscitan voces, conflictúan ideas. Hacen un instante vivo. Lo sensible e indecible, desvendando, creando, metaformoseando las existencias. Cuando las almas se encuentran, el tiempo presente es único. Del encuentro, recuerdas. Sou Juliana, nasci em Belo Horizonte, Minas Gerais, no Brasil. Eu sou Soledad e nasci em Córdoba, Argentina. A música e o canto para mim são transcendência e sensibilidade. É arte e vida. Ao mesmo tempo que a música me sensibiliza, me toca, eu também me acolho nela e me entrego a ela. Quando eu escutei a harpa pela primeira vez, eu senti um chamado. O som da harpa era um chamado que produzia uma profunda sensação de bem-estar. E logo eu quis poder transmitir isso para as pessoas. A música também é para mim uma forma muito singular de expressão, porque ela manifesta os nossos afetos humanos e também pode expressar em linguagem, canto, palavra, muitas reflexões sobre a nossa existência. Aprender a tocar harpa foi para mim poder usar esse transporte, um transporte que comunica, que compartilha com as pessoas essa sensação que vem da música, que às vezes é impossível de explicar. Cantar para mim é poder viver, por meio da sensibilidade, todas as dores e as alegrias. Tocar harpa para mim representa essa alegria de sentir que somos uma com a música. O projeto Recordas nasceu de uma pesquisa e floresceu a partir do encontro com a Soledad. Nós pensamos nesse nome porque nele há muitas metáforas em torno desse nosso encontro. Num primeiro momento, nós fazemos uma alusão às cordas dos dois instrumentos. Na harpa, há as cordas e no nosso sistema fonatório, nós chamamos comumente de cordas vocais ou pregas vocais, por onde passa o ar e produz a voz falada ou cantada. No segundo momento, nós pensamos também nesta partícula recordas como uma maneira não só de lembrar uma das notas musicais, a nota Ré, mas também na reincidência dessas cordas, dessas vozes que são dos dois instrumentos. Recordas foi um convite para honrar a música, honrar os compositores e honrar os poetas e artistas envolvidos com a música. No nosso primeiro espetáculo, chamado de Recordas Brasileiras e Argentinas, nós buscamos valorizar as obras dos compositores e poetas brasileiros e argentinos, em função das nossas nacionalidades. Nesse espetáculo, o tema das obras poéticas e poéticas musicais também rondavam as recordações, tratavam de recordações sobre amores, sobre aspectos da natureza, sobre o folclore, sobre a pátria.
O nosso duo se enquadra num gênero musical dentro do universo da música chamada clássica ou erudita, que é denominada de música de câmara. Em linhas gerais, e eu digo isso porque ao longo da história da música esse conceito também se transformou, é uma música escrita e concebida para um grupo pequeno de músicos, assim como para um lugar pequeno para exibição, por isso chamada de câmara. Esse grupo pequeno frequentemente é formado por um grupo pequeno de instrumentos, instrumento e voz, ou instrumentos e vozes, voz solo, instrumento solo ou vozes apenas. Segundo Richard Schechner, um autor-diretor de teatro, no livro Ensaio sobre a Teoria da Performance, que ele escreve sobre o teatro e esse local da performance, nós podemos fazer uma analogia em relação à própria música de câmara, porque há uma semelhança, uma ordenação especial do tempo neste lugar, uma valoração especial a objetos. As suas regras são determinadas pelo enquadramento, porque são afastadas do cotidiano. Não é totalmente autoassertiva e nem totalmente autotranscendente. Isso porque cria uma realidade simbólica e por isso mesmo precisa ser completado. Isso é uma realidade muito interessante na nossa prática da música de câmara, porque ela muitas vezes não cria apenas um ambiente de fruição musical, fruição artística musical, mas muitas vezes ela pode elencar elementos simbólicos que nos fazem refletir sobre a mensagem, sobre o texto, sobre inclusive a proposta ali exposta cenicamente ou em termos de dinâmica de movimentos. Então, por formarmos um duo de harpa e voz dentro dessa perspectiva da música de câmara, nós mesmas somos as curadoras que decidimos sobre que rumos os projetos nossos vão tomar. Isso tem um impacto grande nas escolhas técnicas e nas escolhas artísticas. Então vai desde o tipo de peça que favorece mais a nossa característica individual como artistas e como instrumentos. Também diz respeito às questões de escrita e escritura para os instrumentos. A harpa possui uma escritura muito parecida à do piano, embora as técnicas sejam bem diferentes. Para tocar a harpa, eu abraço o instrumento e pressiono as cordas com diferentes intensidades. O corpo está se adaptando constantemente em movimento para poder evocar as sensações e as atmosferas de cada sentimento que a música traz. Recordas foi um convite à transformação. Uma transformação das músicas originais escritas para piano e voz a serem ouvidas novamente em uma versão para harpa e voz. Eu descobri muito sobre a harpa durante nossos ensaios e as apresentações do nosso duo. Primeiro, aprendendo as músicas originais escritas para piano que acompanham a voz. Logo de escrever as notas no meu caderno, tocava e escutava o resultado. E buscava criar texturas que valorizem a sonoridade da harpa, que façam ela respirar,
se sentir leve, plena e com alegria. Era o jeito que eu queria me sentir também tocando. Logo, imaginava a voz cantando junto comigo. Promover a releitura de peças que originalmente foram compostas para piano e voz é um desafio enorme. Isso porque, a despeito de, na mente e no ouvido do compositor, ele ter pensado naquele tipo de sonoridade, para nós é um exercício artístico muito grande e é um desafio técnico também muito grande. Mas nós consideramos que isso é um exercício de uma possibilidade aberta que a arte nos dá. Embora controverso muitas vezes esse pensamento, é uma maneira de também exercitar esses caminhos que são transpostos pelo meio da escrita e dos instrumentos para os quais eles foram compostos. Nós temos também aqueles aspectos de conteúdo dessas obras, seja poética, seja poesia e música, ou texto e música. Eles estão relacionados aos aspectos formais de estrutura musical e estrutura poética, como, por exemplo, a estrutura métrica, a estrutura harmônica, a estrutura estrófica, a estrutura sônica, a estrutura rítmica, e isso vai compondo justamente esse processo de conhecimento, de aprofundamento dessa relação entre a obra e aquilo que ela pode gerar como performance. Isso significa que em algum momento nós passamos a nos inteirar de uma maneira em que a conversa sonora ela se dá em muitos âmbitos, nos âmbitos físicos, sonoros, mas também nos âmbitos expressivos. Cantar sendo acompanhada por uma harpa é muito diferente de cantar sendo acompanhada por uma orquestra ou por um piano. Cantar junto à harpa é uma experiência muito sensível e muito rica, porque é uma sonoridade muito delicada e isso nos exige ouvir e sentir muito. O bonito e o interessante nesse processo da prática da música de câmara, no nosso caso de voz e harpa, é que passados aqueles primeiros momentos de leitura, de aprofundamento na estrutura formal, seja musical ou poética, nós vamos nos amalgamando em termos de sonoridade. Eu aprendi assim cada nota do repertório de recordas desde a partitura do piano e coloquei no meu quaderno para produzir de uma forma mais fiel possível a ideia do compositor. A essência e a alma de cada música me levou a uma viagem imaginária e sensorial a meu país e também até a mesma floresta do Amazonas, até as falas e expressões das pessoas. Sempre cheguei a sentir com gratidão e carinho a força e o legado dos nossos antepassados. Finalmente, depois de muitas apresentações e ensaios, todos os dias vamos descobrindo formas de melhorar a nossa sonoridade e de encontrarmos um equilíbrio cada vez mais puro entre nós duas. Então levamos esse espírito colado em nós até os palcos, uma dimensão que faz querer voltar sempre a esse momento mágico de transmitir as nossas aventuras para o público. Saudade em desespero é minha consolação. Diz ao meu bem que eu não quero sentir mais saudade, não. Um outro aspecto bastante recorrente nas nossas reflexões é o papel da partitura, daquele conjunto de índices na nossa performance. John Rink nos diz: a partitura não é a música não está confinada à partitura.
É certo que esse pensamento ele não é contemporâneo, mas o lidar ao longo da história da música com a partitura vai se alterando ao longo dos anos, ao longo dos séculos. E hoje, embora essa afirmação seja um pouco óbvia, por quê? Porque cada intérprete, o papel que é material, onde está ali disposto aquele conjunto de índices, ele em si ainda não é a música realizada, ele diz isso. E, além disso, cada indivíduo, cada intérprete interpretará com a sua formação, com o seu histórico, com o seu momento, de uma maneira diferente, a mesma peça, né? Porém, há uma questão para além disso, que é o que afirma Nicholas Cook, dizendo o seguinte, que toda a arte da performance reside nos interstícios da notação, naquelas partes da música em que a partitura não consegue alcançar. A gente sabe que além das questões extras musicais, nós, quando referenciamos, como eu disse há pouco, o outro intérprete sobre a mesma peça, você tem leituras diferentes. Mas o que John Rink também nos aponta na colocação dele, assim como Nicholas Cook, é que nós mesmos, ao longo não só da nossa vida, mas a cada vez que nós nos propomos a interpretar, nós nos expressamos invariavelmente de uma maneira diferente, visto que a música é realizada no instante em que ela acontece e que nós somos afetados justamente por aquele instante, sob todo tipo de circunstância. E nesse sentido, a música de câmara, no meu caso a harpa e voz, ela nos mostra essa realidade com muita intensidade. A cada apresentação, a mesma música tem caráter diferente, mesmo sendo a mesma peça, mesmo tendo sido estudada. Claro, o processo de aprendizado, o processo de maturação daquela obra, ela passa por fases e por mudanças que são constantes, né? Mas é muito natural e muito bonito quando a gente percebe que esse processo, ele realmente é vivo. Esse movimento que a arte nos dá é a vivência exata naquele instante em que a música acontece. As flores primeiras, as mais perfumadas, as que abrem amanhã. Um pingo de sol caído na alma, amarelando de energia, irradiando luz e vida, as flores do amor. As flores acordadas, as mais puras e delicadas, singelas a beijar tua fronte. De orvalho molhadas, água que verve em palavras de doce fonte, as flores da poesia. As flores da primavera, derradeiras e mais raras, as que de tão estimadas são guardadas na mente, no coração é semente. Germinam e florescem. Flores especiais são flores da paz.